Neste vídeo eu estarei contando a história de um demônio, um vilão que, como o nome já diz, ele fez muitas coisas ruins e deixou o mundo em caos, mas após ser derrotado, ele reencarnou como discípulo de uma das culpadas pela sua morte e se vinga dela tornando sua parceira de cultivo, que está mais para a serva dele. Tudo começa em um continente celestial, onde os cultivadores mais fortes de todo o continente se juntaram para lutar com o demônio. O vilão passou toda a sua vida realizando atos malignos, com o hobby de mandar as pessoas para visitar o Vasco, e com isso ele acabou fazendo muitos inimigos no caminho. E nesse dia todos os seus inimigos se juntaram para acabar com sua vida. E no meio desses cultivadores tinha uma garota que queria fatiá-lo em vários pedaços. Ele enganou a sua irmã, a seduziu e tirou sua inocência, o que fez com que ela tirasse sua vida. E vários desses cultivadores estão aí em busca de vingança, para vingar seus familiares e discípulos. Mas apesar dele estar encurralado, ele continua calmo. E do nada aparece uma mina aí toda cheia de pose, perguntando se ele se arrepende. Ele, ouvindo isso, começa a rir igual maluco, estilo vilão mesmo, e diz que em nenhum momento de sua vida ele se sentiu arrependido. Ele cultivou por menos de 100 anos e esteve lutando por toda a sua vida. Tudo que ele queria fazer ele foi lá e fez. Tudo que ele queria ter ele foi lá e pegou. Não importava se já pertencia a alguém ou se era alguma mina casada, ele conseguia, sendo que arrependimento é impiedade do tempo, porque se ele tivesse pelo menos 1000 anos, ninguém do mundo seria capaz de desafiá-lo. E ao ver seu comentário arrogante, a santa percebe que ele não tem arrependimentos e decide parar de hesitar, e ativou sua habilidade mais forte. E ao mesmo tempo, todos os cultivadores vão para cima dele em busca de sua vida. E apesar da cara de desvantagem, o vilão calmamente ativou sua habilidade também. E de repente o céu em cima dele se tornou completamente escuro. E no meio dessa escuridão, vários estilos de Susano são formados em sua volta e o atacam. O vilão foi bastante ferido com esse ataque, mas apesar de perceber que seu fim estava chegando, ele começa a dar uma gargalhada. E em esse momento, cheio de loucura, ele juntou toda a sua energia. E em seguida se auto-explodiu. E com isso aconteceu uma enorme explosão demoníaca. E no fim, ele perdeu. E ao ver sua morte lamentável, os cultivadores se lamentam por tamanho talento ter seguido o caminho errado. E todos assim pensaram que esse era o fim do demônio Shu. E um mês depois do falecimento do maior vilão, sim, o demônio Shu está de volta. Ele reencarnou como discípulo da montanha Unxia. E ele, antes de reencarnar e se tornar o demônio Shu, ele era apenas um simples estudante universitário. E após ter feito vários inimigos, ele pensou em uma forma de reencarnar pela segunda vez. E para seu plano ser um sucesso, ele pensou em mais de 1000 métodos para renascer. Então a morte que ele acabou tendo foi tudo altamente calculado. E após olhar o lugar um pouco melhor, percebe que está no solo sagrado Taisu, o mesmo lugar onde fica aquela santa que matou ele. E nesse momento várias mensagens de um sistema aparecem, parabenizando ele por ter revivido, e também informando que a função do sistema mudou. Então ele tinha que escolher uma das novas funções abaixo. Tinha a opção vilão do destino, que enquanto ele fizer o mal ele ganhará a recompensa do sistema. E também tinha vilão oculto, que como ele já morreu uma vez e sabe tudo o que irá passar, ele repensou suas ações e decidiu virar um peixe pequeno até reunir forças e começar a espalhar o mal. Ele tinha escolhido o vilão do destino em sua última vida, e saiu por aí fazendo coisas ruins, e ele até que achou legal, mas ser odiado em todo canto ele não achou legal, e decide ficar escondido dessa vez. Ele vai ficar escondido e se tornar forte, então se soltar ao mundo mais uma vez, e também assim fazer sua enorme área de garotas. Ele então escolhe a opção de vilão oculto, e após o carregamento da nova função, ele bem ansioso vai olhar seu perfil. Ele estava curioso para saber qual talento seu novo corpo tinha nessa vida, mas ao olhar seu perfil fica decepcionado. A única coisa boa era que ele tinha o mesmo nome de sua vida passada, o resto era horrível. Ele é tão inútil quanto uma galinha. Ele fica chocado e se pergunta o que diabos o cara anterior desse corpo estava fazendo, e é revelado que há 10 dias atrás, o dono desse corpo duelou com o discípulo da montanha Tianjin por conta de inveja em relação a mulheres, e ele foi derrotado em um único golpe e teve sua cultivação acabada, e passou por uma enorme humilhação. Essa memória fez o demônio Shu perceber que o antigo dono desse corpo era um coitado, e agora que ele é o dono desse corpo, eles têm os mesmos inimigos, então ele irá se vingar por ele. Mas antes disso, ele irá forjar o corpo mais poderoso, e uma hora depois, ele percebe que esse corpo é mais inútil do que ele imaginava. Ele não conseguiu cultivar mesmo após uma hora. Além de ter um corpo inútil, não tem talento algum. No entanto, ele tem um plano, e dá uma risada de malvadão. Enquanto isso, na montanha Unxia, boatos da Santa do Pico ter matado o demônio Shu se espalhou, e os figurantes começaram a fofocar, de que apesar do demônio Shu ser invencível com pessoas do mesmo domínio, ele não era para os 10 altos santos. E o demônio Shu estava aí ouvindo tudo e não gostou nadinha desses figurantes debochando do seu nome. E diz que se ele não pode derrotar os 10 altos santos, basta se juntar a eles. E deixando esse pensamento de lado por enquanto, ele aparece diante dos fofoqueiros. Os figurantes vendo ele o cumprimentam. Eles conversam um pouco e ele vai embora. Os figurantes ao verem ele embora, eles fofocaram dele ter o mesmo nome do demônio Shu. Um tempo depois em um castelo, ele finge ser o discípulo
discípulo gado da santa e pede para vê-la. E a santa, ao ver seu discípulo sem vergonha, diz que já se passou 10 dias de que ele lutou e foi ferido, mas só agora ele foi ver ela. Então ela supõe de que ele está desesperado por sua ajuda para ajudá-la em sua cultivação. Ele se curva para ela e pede por favor. Ela diz que ele mereceu ter perdido sua cultivação e fala que não pode ajudá-lo e manda sair. Ela então parte para a atuação. Irritado, diz que ela sabia o motivo de seu cultivo ser tão baixo. Não tem como ele se tornar mais forte sem recursos. Ele diz que todos os recursos são dados para os seus irmãos mais novos. Como ele pode se tornar forte assim? A santa, ouvindo isso, fica pistolada. Ele diz que ele não tem talento e é um folgado, e ainda assim vem colocar a culpa nela. Ela, ouvindo isso, ri e pergunta se o motivo dela não dar recursos para ele é porque ele tem o mesmo nome do demônio Shu e ela foi descontar sua raiva nele. Ela diz que nunca descontou sua raiva nele e manda ele retornar, dizendo que irá ajudá-lo com remédios e ele irá continuar sua cultivação. Ele diz nada disso e fala que ela pode o ajudar agora. Ela ouviu falar que ela tem um corpo com constituição celestial e se ele puder cultivar em dupla com ela, não apenas seus ferimentos irão se curar, mas também seu talento irá melhorar. Naturalmente ela não gostou nada disso, mas antes da santa recusar, ele beijou a mão dela, pedindo para ela cultivar em dupla com ele. E claro, ela recusou sem pensar 2 vezes. Ele disse que ele está buscando a morte e com intenção assassina diz que irá cortar seus tendões e te expulsar de sua montanha, mas sem se sentir ameaçado, ele usa um jutsu, acabando com a habilidade da santa e fazendo suas pernas perderem as forças. Logo ela percebe que não consegue usar mais seu cultivo de santo superior, o que a deixa em desespero, e o vilão chega mais perto dela dizendo que será carinhoso. Ela começa a chamá-lo de discípulo infiel, mas sem se importar com o desespero dela, ele continua indo para cima dela com a intenção de fazer atos culturais. E nesse momento de pânico, a santa pergunta o que ele fez com ela. Ela não conseguiu usar seus poderes, é como se ela fosse uma pessoa comum agora, e o motivo dela estar assim foi porque ele selou o cultivo dela. No dia em que os santos superiores estavam caçando, antes de morrer ele colocou no corpo dela o selo da reencarnação celestial. Era um artefato do sistema que ele ganhou por fazer maldades. Esse artefato de selamento tinha classe divina, e os efeitos permitiam colocar um selo servo no corpo de uma cultivadora, e ao ser ativado é possível selar todo o cultivo do alvo afetado. Qualquer cultivadora que estiver abaixo do domínio imperador não terá escolha a não ser obedecer a tudo que ele mandar. E mudando de assunto, ele comenta que apesar dela ter milhares de anos, ela continua bem bonita. A santa fica bem envergonhada e irritada com isso tudo, e o ameaça, mas mesmo assim o demônio Shu não se sente ameaçado, e fala para ela matá-lo se for capaz. E como um bom vilão, o demônio Shu começa a ameaçá-la, mostrar para ela como se ameaça de verdade. Ele fala o que ela irá fazer se ele contar para a mestra do pico da espada sagrada Liu Shui que ela perdeu sua cultivação, dizendo que ela matou o pai dela com um corte de espada e pode querer vingança ao saber que ela perdeu sua cultivação. Ela, ouvindo essa ameaça, fica num desespero e pensa que não pode deixar Liu Shui saber que ela perdeu seu cultivo, porque aquela mulher louca e com certeza irá matá-la. Por isso ela implorou para seu discípulo infiel desfazer o selo, dizendo que irá dar o artefato do céu da terra e também os recursos de cultivo. Ela irá dar tudo o que ele escolher, mas ele ignora tudo que ela fala. Ele diz que não quer só isso e começa a olhar para o corpo dela. O que ele quer é bem óbvio. Ela com isso fica em pânico ao perceber o que ele queria, e no desespero ela ficou negando isso com toda sua força. Ela é uma mestre do domínio santo superior. Ela não queria aceitar ser atacada por um inseto como ele. O demônio Shu fica rindo ao olhar o desespero da santa e começa a pensar. Ela não tinha nenhum rancor com a terra santa Taisu e se pergunta do porquê ela se uniu com aquelas pessoas para caçar ele. Ela então se divertindo com a situação. Ele mostrou para ela uma arte secreta de cultivo antiga que pode ser bom para eles dois. Ela, ao ver a técnica, ela se pergunta onde esse discípulo infiel conseguiu uma arte secreta tão boa. Esta arte secreta está ligada ao dom celestial, e isso é algo absolutamente incrível. Mas apesar dela achar isso fantástico, ela fingiu que não se importava e manda ele sair, mas selando os movimentos dela, ela manda aceitar seu discípulo, e mesmo ela querendo se distanciar de seu discípulo e espancá-lo até morte, no final ela não conseguiu escapar de suas garras, e por causa dessa ação de vilão, ele obteve 1000 pontos de cultivo. E não foi só isso, por estar fazendo cultivo duplo com a santa, o sistema curou completamente os ferimentos dele, e também aumentou suas qualificações de cultivo. Suas qualificações subiram centenas de pontos, e devido ao cultivo duplo, sua velocidade de cultivo foi aumentada 20 vezes, e seu poder continua a subir com isso. E depois disso tudo, algumas horas mais tarde, após encerrar o cultivo duplo, seu cultivo tinha avançado até a 9ª camada do domínio estabelecimento da fundação, e satisfeito com sua cultivação, o demônio Shu agradeceu e avisou que se veriam novamente mais tarde, então ela deveria descansar bem. E claro, a santa não gostou dessa notícia, e fala que seu discípulo infiel já abusou de seu corpo e conseguiu tudo o que ele queria dela. Então ela pede se ele poderia remover o selo que ele usou para selar seu cultivo, e como ele não era burro, com um enorme sorriso no rosto ele recusou o pedido dela, e isso fez ela ficar bastante irritada. Se ela continuar assim, ela será morta pelos seus inimigos. Ela então, para deixá-la obediente, ameaça ela. Se ela
ela não quiser que saiba que seu cultivo está selado, é melhor ela ser obediente. E para colocar mais lenha na fogueira, ele revelou um cristal de imagem em sua mão. Ele gravou tudo o que aconteceu com eles mais cedo. Ela com isso fica em choque e envergonhada. E em seguida, com muita raiva, entendeu o que está acontecendo. E ao sair, ele dá um aviso para ela nem pensar em tentar remover o selo, dizendo que em todo o continente celestial, apenas ele sabe remover o selo, a não ser que tenha um grande imperador. Mas ela sabe muito bem que não tem nenhum grande imperador neste mundo. Então se ele morrer, ela terá que viver toda a sua vida como uma pessoa comum e morrer de velhice. E se ela não acredita nele, ela pode tentar. E além disso, se ele morrer, tudo que está gravado no cristal de gelo vai se espalhar para todos os lados. E como será que as pessoas irão reagir ao assistir sua mestra fazendo tais coisas com seu discípulo? E devido a esse aviso dele, a Santa não podia fazer nada a não ser amaldiçoá-lo com todas suas forças. Ela não podia fazer nada para machucar ele. E mesmo após sua partida, ela continua amaldiçoando seu discípulo infiel, enquanto tenta entender como um inseto que não está no domínio do espiritual tem poder para selar seu cultivo. E do lado de fora, ao sair da mansão, o discípulo infiel notou que passou muito tempo com sua mestra. Quando ele foi ver, ela era de dia, agora já está de noite. Com a ajuda da Santa, ele conseguiu avançar para a nona camada do domínio do estabelecimento da fundação. Agora ele vai ter que esperar ela descansar para fazer o cultivo duplo de novo e conseguir romper para o domínio mais espiritual. Simplificando, se ele pensar que o domínio mais espiritual é como um barril de madeira para guardar água, quanto mais estável for sua fundação, maior e mais resistente será o barril de água e naturalmente ele terá uma boa fundação para seguir seu caminho de cultivo. O seu fracasso em sua vida anterior foi devido a ele ter avançado muito rápido de domínio a domínio, e por causa disso ele nunca estabilizou sua fundação, mas agora ele terá uma fundação sólida superior. Assim, mesmo que ele lute com um cultivador em domínio acima do seu, ele ainda poderá vencê-lo. Ele então começa a pensar se os recursos de cultivo que ele reuniu em sua vida passada ainda estão lá, mas mesmo se estiverem, ele ainda não é capaz de sair da Terra Sagrada Taisu. E enquanto ele pensava nisso, ele chegou no pavilhão de barcos voadores e teve a ideia de pegar um barco voador para chegar em seu objetivo. Então ele foi até o local, navegando pelo sol noturno, até onde os recursos de cultivo que ele guardou em sua vida passada está. Chegando no local, ele mordeu seu polegar e fez um jutsu estilo invocação, e tinha um baú escondido nesse lugar. E ao ver que os recursos que ele guardou ainda estavam lá, ele ficou animado. Mas acabando com a sua animação, chega aí uma pessoa o chamando de Lei Chuchu, dizendo que não pensava que veria o Lei Chuchu novamente. Ele já achava que estivesse morto. Ele não imaginava que depois de 10 dias já estaria curado para sair andando por aí. E ele, todo sarcástico, diz que a Santa deve cuidar muito bem dele, já que ela até mesmo usou um artefato do céu e da terra para curar seu cultivo. Ao ouvir seu sarcasmo, Shu pensa consigo mesmo que já faz 10 dias que esse idiota destruiu o cultivo do corpo que ele está usando. Este foi o inseto que fez ele cultivar tudo do começo e ainda teve coragem de ofendê-lo. Naturalmente o demônio Shu ficou puto. Ele queria cortá-lo em pedaços, mas como sua força ainda não era o suficiente, ele saiu daí dizendo que mais tarde faria ele pagar, e declarou que em 10 dias eles lutarão novamente uma batalha de vida ou morte na arena. Essa declaração do Chuchu fez os figurantes caírem na gargalhada. Eles estavam rindo de que o lixo que levou uma surra teve coragem de desafiá-lo novamente. E após eles se matarem de rir aí, o idiota aí usou uma transferência de som de 1000 milhas e avisou para todos que naquele dia ele só não matou o Chuchu por respeito à mestre do pico do sol nascente, mas agora ele teve a ousadia de desafiá-lo novamente. Então daqui a 10 dias eles lutarão uma batalha de vida e morte. E ao ouvir essa notícia, os figurantes começam a fofocar. Eles não entendiam o porquê do Chuchu se atrever a desafiá-lo novamente. Só um louco faria algo assim depois de ter sua base de cultivo destruída. Devido a isso, os figurantes tinham 100% de certeza que Chuchu morreria. E um pouco mais tarde, ao voltar para a mansão de sua mestra, ele explica que a mansão de sua mestra está cheia de poder espiritual, por isso ele decidiu ficar aí para cultivar. Em sua cabeça, ele achava que sua mestra não se importaria muito com isso, afinal ela é sua, e tudo que ela tem é seu, assim como o corpo dela. Então, sem nenhum sentimento de culpa, ele vai falar com ela, a chamando de linda, dizendo que veio vê-la novamente. E cara, ela não ficou nada feliz com isso, e pergunta o que o seu discípulo infiel veio fazer aqui tão tarde da noite. E ele, no meio deboche, respondeu que ela sabia o que ele queria, e percebendo sua intenção, ela se afasta dele, mandando ele não chegar perto dela. Mas ignorando sua ordem, ele segurou no queixo da Santa e falou que sabe fazer coisas ainda piores, e em seguida ativou uma técnica de arranjo, e ao mesmo tempo várias lunas vermelhas apareceram e formaram uma barreira ao redor da mansão da Santa. Ela com isso ficou surpresa e perguntou se ele herdou isso do antigo Dao dos Arranjos. E elogiando os bons olhos dela, ele perguntou se ela queria aprender e o que ela tem para trocar por ele. E toda tímida ela mente falando que não quer aprender. Ele, ouvindo isso, fala que tudo bem e diz que vai ficar em reclusão para cultivar. Mas antes de partir, ele falou que se ela estiver com fome, ele trouxe algo para ela comer. Afinal, com seu cultivo selado, ela agora é uma pessoa comum, então ela tem que comer para sobreviver. E
mesmo ele agindo como se fosse um discípulo atencioso com ela, a santa ficou enjoada. Ele diz que ele é o culpado dela estar assim. Não importa o quanto tempo leve, ela jurou que um dia iria cortar sua cabeça, mas ele não se importou com sua ameaça. Ele deu um tapão na raba dela. Ele diz que isso foi porque ela estava se comportando mal, e logo avisou a ela que colocou alguns arranjos assassinos no fundo da mansão. Então ele recomenda que ela não passasse perto deles, afinal ele ainda tem que melhorar sua qualificação de cultivo, fazendo coisas culturais com ela. E saindo dessa forma debochada que ele estava agindo, só fez a santa ficar mais irritada. Um tempo depois, ela estava vendo informações de um item. Era um tesouro de categoria céu e terra, e seu efeito é usado para melhorar a fundação. Ela então comeu o item, e ao mesmo tempo a energia de seu corpo começou a mudar, e mudando sua base de cultivo. E nisso várias mensagens do sistema notificando sua redução de cultivo do usuário apareceu. Seu domínio foi abaixado até cair para o domínio mortal. Isso foi necessário para fortalecer sua fundação. E após voltar para o início, o sistema perguntou se ele queria passar para o próximo domínio. E sem hesitar ele aceita, claro. E é informado que todos dizem que é a nona camada o limite, e só seguem esse caminho deixado pelos antepassados. Mas o que ninguém sabe é que existe a 10ª camada, e só aqueles que passarem esse limite descobrem o caminho certo a seguir. Ao mesmo tempo que explicava isso, seu corpo estava se quebrando e se reconstruindo novamente. No meio da vida e a morte existe um enorme medo, mas também existe grandes oportunidades. 7 dias depois, sua fundação tinha sido completamente recriada, e seu nível de cultivo tinha atingido para a 10ª camada do domínio estabelecimento da fundação. E assim ele fez um enorme avanço. E galera, eu estarei encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Então é isso galera. Falou!